que vocês estão aí? Saudade de gravar vídeos aqui para o YouTube. Eu passei um tempo um pouco doente, então eu realmente estava sem condições de estar gravando, tá, pessoal? Peço desculpas a vocês pela minha ausência aqui dentro do YouTube, mas eu vim compartilhar com vocês essa receitinha aqui, olha. Linda, esse piu-piu, vamos fazer ele aqui juntinhos aqui, tá? Olha a silhueta dele, olha como ele é bem fofinho, bem definido, os olhinhos bordados, tá? Ele é feito de uma forma invertida, os pontos que possibilita a gente aqui poder fazer o bordado, tá? Então, eu vou mostrar a vocês agora todo o material que a gente vai usar para a gente poder começar a executar essa receita linda do piu-piu. Então, vamos para a lista de materiais. O que a gente vai precisar? Nós vamos precisar desse fio amigurumi 4456, que ele é o laranja. Nós vamos precisar do fio amarelo canário, que foi esse que eu usei. Nós vamos usar essa caneta, essa canetinha aqui, que essa canetinha, ela é aquela que sai com calor, tá? Caneta mágica, a tesoura, o contador de carreira da sua preferência. Nós vamos precisar desse fio, dessa cor 00433, 0001, que é o branco, e 00403, que é o preto. Nós vamos usar alfinetes, vamos usar o gancho da círculo de número 2, manta para enchimento, agulha para costurar as partes do bracinho, e essa agulha aqui, que é uma agulha bem grandona, eu não sei qual o nome que se dá esse tipo de agulha, deve ser agulha de costurar boneca, a minha chega a estar um pouco torta, tá? Mas essa agulha aqui vai possibilitar da gente costurar aqui a parte do pescoço para a cabeça. Então, essa daqui é a lista de material que a gente vai precisar para a gente poder executar a receita desse piu-piu. E nós vamos usar esse fio amigurumi aqui, que é o amarelo canário, tá? Então, é esse aqui que a gente vai começar a fazer. Nós vamos iniciar pela cabeça. Fazemos o nosso anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos botar 6 pontos baixos, tá? Então, aqui vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Fechamos o nosso anel mágico. Fechamos o nosso anel mágico. E na segunda carreira, nós vamos fazer essa carreira toda em aumento, tá? Então, a gente vai ficar no total aqui no final dessa carreira com 12 pontos baixos. Vamos botar o nosso marcadorzinho, que é pra gente não se perder, e vamos seguir com os nossos aumentos. Eu vou fazer os meus aumentos e quando eu finalizar essa segunda carreira com 12 pontos baixos, eu volto aqui, tá? Feito aqui minha segunda carreira, a gente vai agora para nossa terceira carreirinha. A terceira carreirinha também vai ser carreira de aumentos, tá? Nós vamos fazer uma sequência de carreiras de aumento. Então, aqui vai ser um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e outro aumento. Então, nós vamos fazer essa sequência de um ponto baixo e um aumento nessa terceira carreira até a gente chegar aqui no final com 18 pontos.
Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e quando eu chegar aqui no final, para a gente iniciar a quarta carreira, eu volto. Chegando aqui no final da terceira carreira, ficamos num total de 18 pontos baixos. Agora, vamos para a quarta carreira. Na quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento, e agora nós vamos fazer 2 pontos baixos, 1, 2, um aumento, Nós vamos fazer essa sequência até a gente chegar aqui e ficar faltando um ponto baixo, tá? Nós vamos fazer essa sequência toda aqui e quando a gente chegar aqui no final, vai ficar faltando apenas um ponto baixo. Por que fazemos dessa forma? Quando a gente muda a sequência dos pontos, ela faz com que a gente consiga fazer um círculo que fique mais definido, que a gente não fique com aquelas quebras que fica mais parecendo um hexágono. Então, é legal a gente fazer dessa forma, alternando, porque a gente garante que vai ficando bem redondo. Então, eu vou seguir com 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, chegando até aqui com um aumento, e nesse último ponto aqui, a gente vai botar apenas um ponto baixo. Quando eu chegar aqui, eu volto e mostro a vocês. Bom, chegando aqui, a gente vai fazer 2 pontos baixos, 1, 2 pontos baixos, um aumento, e aqui no último ponto, um ponto baixo. Assim, a gente consegue garantir que ele tá ficando bem mais arredondado do que quando a gente faz mantendo a sequência dos aumentos na mesma posição. Então, fazendo assim, a gente garante que ele fique mais arredondado. Então, finalizamos agora a nossa quarta carreirinha, que ficamos com 24 pontos. Agora, vamos para a quinta carreira. Na quinta carreira, nós vamos fazer também carreirinhas de aumento. Vamos fazer... Iniciando já e bota no marcador. Então, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Então, agora, nós vamos seguir com 3 pontos baixos e um aumento até a gente chegar aqui no final, tá? Eu vou fazer a minha carreira de número 5, com 3 pontos baixos e um aumento, e quando eu chegar aqui no final, eu volto aqui com vocês. Chegamos aqui no final da nossa carreira de número 5, que foi com 3 pontos baixos e um aumento, e chegamos aqui no final com 30 pontos baixos. Agora, vamos para a carreirinha de número 6. Para a carreira de número 6, nós vamos alternar. Então, vão ser, fazendo nosso primeiro ponto, então, vão ser 2 pontos baixos, um aumento, e agora nós vamos fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir essa mesma sequência de 4 pontos baixos e um aumento até a gente chegar aqui no final e ficar faltando 2 pontos baixos aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras e quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Chegando aqui, a gente vai fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3,
4 pontos baixos, um aumento. E agora, vamos fazer 2 pontos baixos. Assim, a gente finaliza essa sequência alternando os pontos, certo? A gente tem os aumentos todos aqui, só que em sequência diferenciada, e aí ele vai ficando mais arredondado. Então, a gente finalizou aqui a nossa carreira de número 6 com 36 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira de número 7. Nessa carreira de número 7, a gente vai iniciar essa sequência de aumentos, só que sem alternar. A gente vai fazer normal. A gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Então, vamos seguir com 5 pontos baixos e um aumento, até a gente chegar aqui no nosso último ponto. Quando eu estiver chegando aqui, nesse último ponto, eu volto aqui com vocês. Finalizando a nossa carreira de número 7 com 5 pontos baixos e um aumento, a gente chega aqui no final com 42 pontos. Vamos agora fazer mais uma carreira de aumento, que é a carreirinha de número 8, e que ela vai ser alternada, tá? Então, a gente vai fazer aqui já o nosso primeiro ponto, botamos um marcador e contamos com esse primeiro ponto, mais 2 pontos, ficando com 3 pontos baixos. 3 pontos baixos, um aumento. Um aumento. E agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e o aumento. Fazemos o nosso aumento aqui e vamos seguir nessa sequência de 6 pontos baixos e um aumento. E quando a gente chegar aqui, a gente vai ficar com 3 pontos baixos, tá? Só aqui nesse final. Então, eu vou seguir aqui. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Chegando aqui, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, o nosso aumento. E agora, vamos fazer os nossos 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Fechando a nossa rodada oitava, a nossa carreira, fechando a nossa oitava carreira com 48 pontos baixos. Vamos agora para a carreirinha de número 9. Nessa carreira de número 9, a gente não vai alternar o ponto como a gente fez aqui, tá? A gente já vai fazer uma sequência já direta. Então, aqui vão ser 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer um aumento. Então, na nossa carreira de número 9, nós vamos seguir essa sequência de 7 pontos baixos e um aumento até a gente chegar aqui no final, tá? Eu vou fazer a minha carreira de número 9 e quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Agora, finalizando
Finalizado a nossa carreira de número 9 com 7 pontos baixos e um aumento todo ao redor, a gente finaliza essa carreira com 54 pontos. Vamos para a carreira de número 10. Nessa carreira, a gente vai seguir alternando, tá? A gente vai fazer... Vamos fazer logo o nosso primeiro ponto. Já vou deixar ele marcadinho. Então, para a nossa carreira de número 10, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Esse aqui já foi feito. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos, um aumento. E agora, vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, saiu aqui. 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E aqui a gente faz um aumento. A gente faz o aumento. Então, nós fizemos 4 pontos baixos, um aumento, 8 pontos baixos e um aumento. Nós vamos seguir com essa sequência até a gente chegar aqui no final e a gente ficar apenas com 4 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha sequência e quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Chegando aqui, eu vou fazer 8 pontos baixos. Opa, que o fio enganchou. Vamos lá novamente. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos, o aumento, um aumento e 4 pontos baixos. Então, vai ser 1, 2, 3, 4 pontos baixos, finalizando a carreira de número 10 com 60 pontos baixos. Vamos agora para a carreira de número 11, que também será a carreira de aumento, tá? A gente tá só fazendo as carreirinhas de aumento. E aqui nós vamos fazer 9 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos, o nosso aumento, e vamos seguir na sequência de 9 pontos baixos e um aumento até a gente chegar aqui no final. Eu vou fazer a minha carreira de número 11 e quando eu finalizar ela, eu volto aqui com vocês. Finalizado a carreira de número 11 com 9 pontos baixos e um aumento, a gente ficando com 66 pontos. Se você perceber, eu tô trabalhando de uma forma que tá invertido, tá? Eu não tô trabalhando para que a gente faça a cabeça e ele fique com os pontos assim. Eu tô trabalhando para que os pontos fiquem dessa forma. Os pontos assim possibilita com que a gente faça futuramente o bordado dos olhos, tá? Eu testei antes para fazer o bordado fazendo o amigurumi nessa forma aqui, onde os pontos a gente vai tecendo eles assim, certo? Mas
eu percebi que pra gente fazer o bordado para que ele fique bem feitinho, aqui não dá certo, tá? Ele não fica legal. Então, eu passei a fazer o amigurumi, ele com o ponto baixo invertido, assim possibilitando fazer o bordado dos olhos. Vamos seguir para a nossa carreirinha de número 12 agora, que vai ser na sequência de aumento, só que naquela sequência inversa, tá? Então, aqui vamos fazer o nosso primeiro ponto. Aqui vão ser 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, o aumento. E vamos fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos e um aumento. Então, vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento, seguindo, e aqui nós vamos ficar com 5 pontos baixos. Eu vou seguir com essa minha sequência, e quando chegar aqui com os nossos 5 pontos baixos, eu volto com vocês. Chegando aqui no final da nossa carreira 12, a gente ficou agora com 5 pontos baixos. Vou fazer os meus 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E assim, a gente finaliza a carreira de número 12. Vou iniciar a minha carreira de número 13. Vou iniciar a minha carreira aqui de número 13, tá? E aqui na nossa carreira de número 12, nós ficamos com 72 pontos. Então, vamos fazer a carreira 13, 14, 15 e 16 com 72 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas carreiras, que vão ser 1, 2, 3, 4 carreiras de 72 pontos baixos, e quando eu chegar no final, aqui que eu já tiver construído minhas 4 carreirinhas, eu volto aqui com vocês. Então, aqui finalizado as minhas 3 carreiras de 72 pontos baixos, que foi a carreira 13, 14, 15 e 16. Fizemos 4 carreiras aqui. Vamos iniciar a carreira de número 17. E agora, a gente vai iniciar as diminuições, tá? Vamos começar pelas diminuições. Então, eu já vou inserir meu gancho para fazer o primeiro ponto baixo. Fazendo meu primeiro ponto baixo. E a gente vai seguir na mesma sequência, tá? Da forma como a gente fez a sequência de aumentos, nós vamos fazer a sequência de diminuição. Exatamente da mesma forma. Então, vai ser 1, 2, 3. Opa, meu gancho saiu. 2, 3, 4, 5. Nossa. Deixa eu ajustar aqui. 5 pontos baixos, contando 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E agora, a gente vai ter que fazer a diminuição. A diminuição, para que não fique marcado do lado de cá, para que fique liso assim, a gente faz dessa forma aqui, tá? A gente inicia, põe o nosso gancho aqui, vira o gancho
puxa ele pra cá e entra nesse ponto aqui, tá? Somente nas alcinhas de fora. Então, aqui a gente fez o nosso primeiro ponto baixo. Quando você fizer a diminuição aqui, você vai perceber que vai ficar assim, certo? Então, vamos continuar com nossa diminuição, tá? Então, vamos agora voltar para nossos pontos, fazendo 10 pontos baixos agora. Porque essa aqui, essa carreira vai ser de 5 pontos baixos e uma diminuição, depois 10 pontos baixos, diminuição, chegando aqui com 5 pontos baixos. A gente vai começar a inverter, tá? Então, fiz o meu primeiro ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos e vamos fazer a nossa diminuição. Introduz o gancho aqui nessa alcinha. Vou aproximar mais para você ver como é que eu faço, tá? Então, como a gente faz essa diminuição? A gente põe o gancho aqui, vira o gancho para cima e entramos nesse outro ponto aqui. Aí sim a gente faz um ponto baixo normal, tá? Então, é assim que a gente vai continuando. Então, mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, a diminuição. Introduz o gancho, puxa e entramos aqui nesse outro ponto, tá? Na outra alcinha de fora. E assim a gente vai fazendo as nossas diminuições. E se você perceber, vai ficar com esse outro lado aqui, tá? Da correntinha, ele fica pra dentro, fica interno isso. E aqui fora, não. Aqui fora, a gente não percebe que teve a diminuição, tá? Então, os pontos vão ficar mais lisinho. Então, isso aqui é o que vai proporcionar a gente de fazer o bordado. Então, eu vou continuar. Caso você não tenha entendido, volta um pouquinho o vídeo e passa de novo até você compreender como é feito essa diminuição, tá? Ela é simples de ser feita, basta puxar as duas alcinhas externas. É como se você fosse fazer um ponto blow, certo? Então, assim, é a mesma ideia, tá? Então, você faz dessa forma e continua com seus pontos. Eu vou continuar com meus 10 pontos baixos e minha diminuição. Chegando aqui no final, eu ficando com 5 pontos baixos, eu vou seguir com essa minha sequência. E quando eu chegar aqui na minha última diminuição, para chegar nos 5 pontos, eu volto aqui com você. Chegando aqui no final, vamos fazer a nossa diminuição. Mais uma vez, vou aproximar bem aqui, que é para você poder entender como é que é, tá? Então, eu vou botar o meu gancho aqui, mantenho a ponta dele para cima, puxo e entro neste outro lado aqui, dessa outra alcinha, e aí a gente puxa e faz nosso ponto baixo. E os meus últimos 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Finalizando agora a nossa carreira de número 17 com 66 pontos baixos, tá? Se você perceber, aqui ele fica bem lisinho, olha, tá vendo que dessa forma que a gente faz
esse ponto, assim, começando a construir o boneco com essa parte invertida. É por isso que as russas, quando elas fazem bonecas e fazem a parte da pele das bonecas, que elas conseguem fazer aqueles bordados que ficam perfeitos, elas fazem o amigurumi dessa forma aqui, tá? Então, é bem diferente de você bordar com esse lado interno aqui. Esse lado interno aqui, ele é horrível para você conseguir bordar. Você tem que ter uma habilidade muito grande para fazer o bordado dos olhos. E aqui não, aqui fica bem mais fácil. Quando a gente chegar aqui, você vai ver que é muito simples de fazer o bordado, é bem tranquilo mesmo. Ao contrário daqui. Eu tentei várias vezes e para mim fica horrível, tá? Eu não... Se for para fazer bordado, eu prefiro fazer o amigurumi já assim do que assim, tá? Claro, tem casos que o amigurumi, quando não vai precisar de bordado, que você vai botar o olho, aquelas peças, você não precisa fazer ele assim. Você pode fazer ele assim, mas fica ao seu critério de como você achar melhor, tá? Para fazer, como é que você desejar fazer seu amigurumi. Então, vamos continuar, né? Agora, na carreira de número 18, nós vamos repetir 66 pontos, tá? Então, vai ser ponto sobre ponto aqui, nessa carreira. Eu vou fazer a minha carreira 18 de 66 pontos e quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês para a gente iniciar a próxima carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira 18 com 66 pontos baixos, feito ponto sobre ponto. Vamos fazer a carreira de número 19. Para a carreira de número 19, também agora será carreira de diminuição, certo? Então, como nós fizemos 5 pontos baixos, uma diminuição, 10 pontos baixos, diminuição finalizando com 5 pontos, vamos inverter agora. Vamos fazer 9 pontos baixos e diminuição, para que ele fique redondinho, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e vamos fazer a diminuição pegando apenas essas alcinhas de fora. Então, introduz o gancho, vira ele, puxa ele e entra aqui na outra alcinha, tá? Não é complicado não, ele entra fácil, tá? É fácil de fazer a diminuição. Seguindo novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e nossa diminuição. Pegando, virando, entrando aqui no outra alça, puxamos e fazemos um ponto baixo. E assim, vamos seguindo, tá? Eu vou seguir com a minha sequência de 9 pontos baixos e diminuição. Quando eu chegar aqui no final, eu volto aqui com vocês. Finalizado a carreira de número 19 com 9 pontos baixos e diminuição, 9 pontos baixos e diminuição. Chegando aqui no final, a gente vai ter um total de 60 pontos baixos. Para a nossa carreira de número 20, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Nós vamos fazer 66 pontos baixos, certo? Então, vou iniciar meu primeiro ponto. Aqui. Iniciando o meu primeiro ponto. Desculpa, eu falei 66 pontos baixos, mas não. É 60 pontos baixos, tá?
Então, eu vou seguir com meus 60 pontos baixos até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Carreira de número 20 finalizada com 60 pontos baixos, tá? Que são ponto sobre ponto aqui. Vamos iniciar a carreira de número 21, que nessa carreira vai ser a carreira com diminuição. Então, e a gente vai fazer alternando, tá? Como a gente fez aquela primeira diminuição. E então, vamos fazer essa daqui agora assim. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Vindo aqui próximo, botamos o nosso gancho, puxamos, entrando nessa outra alcinha, puxamos e fazemos o nosso ponto baixo. Fizemos a nossa diminuição. Então, 4 pontos baixos, uma diminuição e vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Vou aproximar e vamos fazer a diminuição. Fazemos a diminuição. Opa, não veio. Por isso que o gancho tem que estar para cima, tá? Porque a gente, quando puxar, ele tem que vir com todos os fios. E aí, a gente entra aqui e puxamos e fazemos o nosso ponto baixo. E vamos seguindo, tá? Eu vou fazer a minha sequência aqui, que será de 4 pontos baixos, uma diminuição, 8 pontos baixos, diminuição, 8 pontos baixos, diminuição. Chegando aqui, a gente vai ficar com 4 pontos baixos. Eu vou fazer aqui, quando eu chegar aqui para os 4 pontos, eu volto com você. Chegando aqui no final, vamos fazer a diminuição. Fazemos a nossa diminuição e fazemos 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Aqui na nossa carreira 21, a gente finaliza essa carreira com 54 pontos baixos. Para a carreira 22, vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos fazer 54 pontos baixos, sendo ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui essa minha carreira. Eu vou seguir com a minha carreira 22 aqui com 54 pontos baixos e quando eu finalizar essa minha carreirinha, eu volto aqui para a gente iniciar a próxima carreira. Pessoal, se vocês estão gostando, não esqueçam de curtir, compartilhar, tá? Dá um like aqui, isso me ajuda. O comentário de vocês ajuda bastante aqui no canal, tá? Então, compartilha aí com o pessoal e comenta aí, tá? É bem importante eu saber se vocês gostam. Se vocês estão gostando, me dá uma sugestão, alguma coisa. Mas eu aguardo o comentário de vocês aí também, tá? Sobre esse piu-piu aqui. Ele fica muito lindo. E eu acho legal, assim, eu poder compartilhar o meu conhecimento com vocês. E não esqueçam de curtir e compartilhar, tá, pessoal, aí. Finalizando nossa carreira 22 com 54 pontos baixos, vamos fazer mais uma carreira de diminuição, que vai ser a carreira de número 23. Nessa carreira aqui, eu já vou iniciar o meu primeiro ponto, já vamos botar o nosso marcadorzinho pra gente não se perder, tá? Então, na carreira de número 23 vão ser 7 pontos baixos e diminuição. A gente vai fazendo a sequência, tá? Então, vamos lá. 1,
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 pontos baixos. Vou aproximar para você ver. Então, botamos o gancho, viramos ele, puxamos, e aí sim a gente consegue entrar no outro elo, tá? E fazemos o nosso ponto baixo. E assim a gente segue, tá? Então, nessa carreira de número 23, vai ser 7 pontos baixos e uma diminuição. E a gente vai seguir até aqui o final. Pessoal, uma coisa também que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte: não esqueçam de me seguir nas redes sociais, tá? Eu tô lá no TikTok e também estou no Instagram. Chegando lá no Instagram, pessoal, dá uma olhada lá nas fotos, curte as fotos, comenta, tá? Tem umas dicas lá sobre como vocês podem padronizar a rede social de vocês, como vocês podem deixar mais harmônico, utilização de cores, de fonte. Eu dou umas dicas lá e não esqueçam de ir lá e seguir também, tá? Nas redes sociais, tá? Eu aguardo vocês lá. Eu vou seguir aqui agora com a nossa diminuição de 7 pontos baixos e uma diminuição por toda essa sequência aqui da carreira de número 23. Quando eu finalizar ela, eu volto aqui com vocês novamente. Chegando aqui no final da carreira de número 23, que foi 7 pontos baixos e uma diminuição, ficando num total de 48 pontos. A carreira de número 24 vai ser uma carreira de ponto sobre ponto. Então, eu vou iniciar aqui minha carreira de ponto sobre ponto. E vocês inicia de vocês aí também, certo? Eu vou dar continuidade na minha carreirinha de número 24. E quando eu chegar aqui no final, eu volto aqui com vocês, tá? Finalizando a carreirinha de número 24 com 48 pontos baixos, vamos para a carreira 25, que será de diminuição. Na carreira 25, vamos alternar a diminuição, que será 3 pontos baixos, que eu já fiz e já marquei aqui, 2, 3 pontos baixos, e agora vamos fazer a nossa diminuição. Diminuição. E vamos seguir com 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e nossa diminuição. Então, a sequência vai ser assim: 3 pontos baixos, a diminuição, 6 pontos baixos, diminuição, e a gente vai seguir faltando aqui 3 pontos baixos, tá? Então, eu vou seguir aqui com a minha sequência da carreira de número 25, e quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Chegando aqui no final, vou aproximar para vocês verem. Fazemos a nossa diminuição. E fazemos 3 pontos baixos. 2, 3. Para nossa carreira de número 25, nós finalizamos ela com 42 pontos baixos. Vamos para a carreira 26 e vamos fazer ponto sobre ponto, sendo 42 pontos baixos. Eu vou já iniciar a minha carreirinha de número 26, botando meu primeiro pontinho, e vou seguir com ela. Quando eu chegar aqui no final, que eu finalizar ela, eu volto aqui com vocês.
Finalizando aqui a nossa carreira de número 26 de 42 pontos baixos, vamos para a carreira 27 com diminuição. Essa carreira a gente vai fazer uma carreira de diminuição simples, sem ser aquela alternada, tá? Então, vai ser aqui. Vou botar meu marcador. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e a diminuição. Então, vamos fazer a sequência de 5 pontos baixos e diminuição até a gente chegar aqui no final. Eu vou fazer essa minha sequência da carreira de número 27 e quando eu chegar aqui no final, aí eu venho aqui com vocês. Finalizando a nossa carreira de número 27 com 5 pontos baixos e uma diminuição, ficando num total de 35 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 28. Essa carreira de número 28 será exatamente essa carreira daqui, tá? Onde a gente vai fazer a definição das bochechas do piu-piu. Então, vamos iniciar. Então, a gente já tá com esse formato aqui, certo? Então, vamos iniciar agora a nossa carreirinha de número 28. Para a nossa carreira de número 28, nós vamos fazer 12 pontos baixos. Então, aqui será, vou fazer o meu primeiro ponto. Feito o meu primeiro ponto aqui. Vamos fazer 12 pontos. Então, será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Feito nossos 12 pontos baixos, vamos fazer 2 aumentos, tá? Então, vão ser 2 aumentos. 1 ponto. Meu primeiro aumento. Agora, o meu segundo aumento. Vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Nossa, essa linha veio com esse nó. 5, mas aqui a gente empurra para dentro, tá? 5 pontos baixos, 2 aumentos. Fazendo aqui o meu primeiro aumento. E o segundo aumento. E seguimos com 15 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9, 10, 11, 12, 13. Calma, Snoopy. 13, 14 e 15 pontos baixos. Nessa carreira de número 28, finalizamos um total de 40 pontos baixos. A carreira de número 28, finalizada, que fizemos 12 pontos baixos, 2 aumentos juntos, 5 pontos baixos, 2 aumentos juntos e 15 pontos baixos, finalizando um total de 40 pontos. Vamos fazer a carreira de número 29. A carreira de número 29, vamos iniciar ela. Botar aqui o meu marcadorzinho. E aqui vamos fazer 10 pontos baixos, tá? Aqui fiz o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de aumento, um aumento e um ponto baixo por 3 vezes, tá? Então, será aumento, um aumento e um ponto baixo. Primeiro. O segundo, aumento e um ponto baixo. Agora, o terceiro, aumento e um ponto baixo. Vamos fazer 5 pontos. Eu já botei para dentro, tá? Aqui, aquela partezinha que estava dado nó da linha. Então, 5 pontos. 1, 2, 3, 4. Nossa, esse ponto ficou bem apertado. 2, 3. Mas eu consigo. 3, 4. 5 pontos baixos. E agora, vamos fazer um ponto baixo. Calma, Snoopy. Um ponto baixo. Calma, filho. Um ponto baixo e um aumento por 3 vezes, tá? A gente também faz a mesma sequência. Fizemos um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Nosso aumento. E agora, o terceiro. Um ponto baixo e um aumento. Então, fizemos 3 vezes um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Agora, vamos fazer 13 pontos. Vamos fazer nossos 13 pontos. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos. A gente finaliza a carreira de número 29 com 46 pontos baixos. Você olhando daqui, você já percebe que a gente já tem a elevação aqui das bochechas, tá? Exatamente assim que fica a elevação das bochechas. E na nossa carreira de número 30, nós vamos fazer 46 pontos baixos, tá? Então, vai ser ponto sobre ponto. Então, eu vou iniciar aqui a minha carreira. Vou iniciar já a minha carreira de número 30, com 46 pontos baixos. Quando eu finalizar essa carreira, quando eu chegar aqui com a minha carreira de número 30, eu volto aqui e falo com vocês, tá? Finalizado a carreira de número 30, a gente finaliza ela com 46 pontos baixos. Aqui é bem notório, né, que já estamos já a marcação das bochechas. E vamos para a carreira 31. Nessa carreira 31 vai ser carreira de diminuição. Então, vamos iniciar ela. Vamos fazer 10 pontos baixos. Botar o marcadorzinho para não se perder. E vamos iniciar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Agora vai ser uma diminuição, e um ponto baixo por 3 vezes, tá? Uma diminuição e um ponto baixo. Outra diminuição e um ponto baixo. Outra diminuição. Outra diminuição e um ponto baixo. Agora, vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Feito os 5 pontos baixos, vamos fazer agora um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes, tá? Um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, outra diminuição. E um ponto baixo e a nossa última diminuição. Então, foram 3 pontos baixos e, aliás, então, foi um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes, e agora vamos fazer 13 pontos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. Nessa carreira, a gente finaliza mas a gente finaliza essa carreira de número 31 com 40 pontos baixos, tá? Então, vamos para a carreira de número 32, que também será a carreira de diminuição. Na carreira de diminuição, nessa carreira de diminuição, será 12 pontos baixos. Iniciar aqui o meu primeiro ponto. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Nossa, às vezes o fio sai da minha mão. 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Vamos fazer duas diminuições seguidas, tá? Então, aqui vai a primeira diminuição e a segunda diminuição. Deixa eu puxar pra cá e botar aqui. Aqui assim. Nossa, soltou. Vamos lá. Nossa segunda diminuição. Agora. Nossa segunda diminuição. 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, duas diminuições novamente, uma, segunda diminuição, e agora vamos fazer 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos baixos, e a gente finaliza a carreira de número 32 com 36 pontos baixos. Você já vê que já deu
o formato da cabeça e o formato já aqui de baixo, né? Então, a gente finalizou a carreira de número 32 com 36 pontos baixos. Finalizando a nossa carreira de número 32 com 36 pontos baixos, vamos iniciar a nossa carreira de número 33, que será a carreira de diminuição. Mas agora, para essa parte, a gente não vai mais fazer aquela sequência, tá? Então, vai ser diminuição normal. Então, vão ser... Eu vou logo marcar aqui a minha primeira diminuição. Aliás, o meu primeiro ponto, não minha primeira diminuição. Deixa eu ajeitar aqui essas coisas. Então, aqui será 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazer a sequência de 4 pontos baixos e diminuição até a gente chegar aqui. Eu vou fazer a minha sequência e quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira 33, fiz 4 pontos baixos e diminuição todo ao redor aqui, chegando no final com 30 pontos baixos. Na carreira 34, também vamos fazer diminuições. Então, vamos iniciar a nossa carreira de número 34. Ela vai ser de 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos baixos e a diminuição, tá? Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos e diminuição ao redor, e quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira 34 com 3 pontos baixos e uma diminuição em todo ao redor, chegando aqui no final com 24 pontos. Vamos para a carreira de número 35, que também será de diminuição. Nessa carreira, vamos fazer... Nessa carreira, a gente vai fazer... Vou logo marcar o meu primeiro ponto. Então, aqui será de 2 pontos baixos e a diminuição, tá? Aqui vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. Seguindo na mesma sequência, vamos fazer 2 pontos baixos e diminuição em todo o contorno aqui, tá? Eu vou fazer a minha, quando eu finalizar, eu volto com vocês. Finalizado a minha carreira de número 35, que foi de 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição em todo o contorno, ficamos com 18 pontos baixos. Vamos fazer mais uma carreira de diminuição, que será a carreira de número 36. Então, vai ser 1 ponto baixo, 1 ponto baixo e uma diminuição. Então, vamos fazer 1 ponto baixo e uma diminuição até o final. Chegando aqui no final, eu volto aqui e mostro a vocês, tá? Agora, finalizamos a nossa carreira de número 36 com 1 ponto baixo e uma diminuição, ficando num total de 12 pontos baixos. Vamos botar enchimento e depois a gente vai subir da carreira 37 até a carreira 46 com 12 pontos baixos. Eu vou botar meu enchimento e já volto. Bom, botei já aqui, tá? O meu enchimento. E quando vocês botarem o enchimento de vocês, botem bastante enchimento, tá? Mas o que seja suficiente para que os pontos não abram. E só que ainda assim, esses pontos, ao contrário, ele é mais difícil de abrir, tá? É mais fácil abrir quando ele é feito da forma ao contrário. Então, vocês, quando botarem o enchimento, vocês façam assim, que vocês vão conseguir modelar e a cabeça vai ficar bem definidinha, tá? Aí, vocês vão ajustando aqui, tá?
Então, depois que vocês botarem o enchimento, vocês façam assim, tá? Para que a manta, ela se ajuste na cabeça e aí você já vê que a cabeça já fica com esse formato bem legal, tá? Então, agora nós vamos fazer a parte que vai ser a parte do pescoço, tá? Porque a cabeça do piu-piu, ele se mexe, tá? Então, como essa cabeça é móvel, então a gente vai fazer a partezinha do pescoço para a gente introduzir ele. Então, vai ser da carreira 37 até a carreira 46 com 12 pontos baixos. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e quando eu finalizar essas carreirinhas, eu volto aqui com você. Aqui, pessoal, finalizado, tá? Da minha carreira 37 até a minha carreira 46 com 12 pontos baixos, tá? Isso aqui depois a gente vai botar para dentro e isso aqui vai se tornar a estrutura porque o piu-piu ele tem a parte do pescoço aqui, tá? E ele tem esse movimento aqui, a cabeça dele é móvel. Então, pessoal, obrigada por vocês acompanharem, por vocês estarem gostando do canal. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, tá? Esse barulhinho de patinha do meu cachorrinho, que ele voltou a andar, eu já falei aqui pra vocês. E não se esqueçam, pessoal, de curtir, compartilhar, dar um like aí, tá? Comenta. E na próxima aula a gente vai fazer o bordado dos olhos, tá? E eu encontro vocês na próxima aula.